Sejam bem-vindos a mais um episódio do IEPREV Talk, seu podcast de direito previdenciário que vai muito além do previdenciário. A gente traz dicas úteis, dicas para transformar o seu trabalho, transformar a advocacia e a sua vida, com certeza. Estou muito feliz de estar aqui hoje recebendo a professora Jéssica Cruvinel. É uma pessoa maravilhosa. Acredito que a maior autoridade em aposentadoria especial e insalubridade do país. Não conheço alguém que tenha um conhecimento técnico tão refinado como você tem. Ela é servidora pública federal, então tá, como se diz, do lado de lá do balcão, mas ao mesmo tempo do lado de cá. Por quê? Como professora, você está sempre em contato com os advogados e escuta as mazelas que os advogados levam. Então, essa conexão que você faz entre os dois lados da causa tão importante enriquece muito sempre o diálogo com você. Então, estou muito feliz de recebê-la aqui. Estava ansiosa por recebê-la em terras mineiras, vindo diretamente de Goiás, né? Então, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Amanda. A honra é toda minha de estar aqui em Minas, de falar um pouquinho aqui com você, bater um papo sobre aposentadoria especial e sobre a questão da advocacia. Eu sempre digo o seguinte: eu comecei como advogada, certo? Depois fui para a justiça, mas o meu coração sempre vai ser da advocacia. Não que eu não goste de ser servidora. Aliás, eu acho que o melhor nome para designar o servidor público é servidor mesmo, é aquele que serve. Porque se você não quer servir, você não serve para você estar no serviço público. Essa é eu falo que essa frase eu peguei de um procurador da República com quem eu trabalhei. Eu fui estagiário do MPF. E ele falava: olha, quem não gosta de servir, não seja servidor. Servidor serve. Ponto. Não, e que bom que temos pessoas como você, né, dentro do Poder Judiciário, uma pessoa tão esclarecida em uma temática tão delicada, que é a questão da insalubridade, periculosidade, porque a gente percebe muitas vezes alguns servidores que né, passam no concurso público e estão atuando, mas sem um conhecimento profundo de causa, porque, por exemplo, no concurso público não é aprofundado, não cobra IN do INSS, não é uma coisa tão aprofundada. Então, a pessoa realmente tem que buscar o conhecimento depois que passa no concurso, como você fez. Se aprofundar, se especializar, para conseguir prestar um serviço público de qualidade, como a doutora presta lá na vara, né? Olha, eu te falo que o que eu aprendi com boa parte com pessoas que já trabalhavam. Por quê? Quando eu entrei, a primeira sensação que eu tive, até cheguei a falar isso pra minha diretora, falei: olha, eu acho que o pessoal deve estar achando que meu concurso foi fraudado, porque eu não sei fazer nada aqui. Né. E na advocacia hoje, pelo lado da especial também, com todo respeito, gente, eu sei que passar no OAB é difícil, eu não tô querendo falar que é fácil, mas assim, tá, beleza, você passou. Você tem a credencial. Você pode ser advogado, mas você sabe ser advogado? É. Tem uma diferença muito grande entre poder ser e saber ser, né. Nessa parte da especial, né, eu falo que o que acabou abrindo, assim, a minha mente foi ter conversado com uma moça que foi ex-estagiária da justiça. E era uma boa estagiária, e aí ela foi pro lado da advocacia e falou: "Olha, eu odeio aposentadoria especial". Por quê? Porque a justiça é extremamente técnica, só que o segurado não tem acesso ao tipo de documento que a justiça quer. O segurado não tem 10, 20 anos da vida dele para entrar com 10 ação de retificação de PPP diferente para só depois propor ação previdenciária. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Então, existe, de fato, sim, a gente às vezes fala muito: "Ah, o advogado tem que fazer isso, o advogado tem que fazer aquilo", mas espera aí, o que é que a justiça tem que fazer? O que é que o servidor tem que fazer? A gente tem que parar de olhar só para o que o advogado tem que fazer e olhar para o que o juiz pode fazer, o que o INSS pode fazer, o que o servidor pode fazer. Recentemente nós tivemos um tema na TNU que eu fiquei muito feliz de ver esse voto, né, um voto agora de 2025. Gente, você quer saber se uma pessoa é engenheira ou médica? É muito fácil, entra no site do CFM, do Confere e consulta. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não estou falando de uma coisa que é acesso restrito, e ainda que fosse acesso restrito o magistrado pode autorizar. Se o servidor tiver acesso, ele consulta.
Acesso restrito, ele tem regras para ser usado? Sim, mas se ele está lá é porque pode ser usado, né. E aí esse caso chegou na TNU, uma coisa que é tão simples, aí você vai recusar uma aposentadoria por um dado que você consulta na internet? É é o óbvio que eu falo assim, e eu ainda fiquei com muito medo desse tema não passar, de tomar uma súmula 42 aí, mas graças a Deus não foi o caso. Nossa, e assim, que legal te ouvir e ver os seus olhos brilhando no que você faz. A minha conexão com você foi desde o início. A gente tem que contar a história aqui pro pessoal. A gente estava duas meninas, vamos falar assim, né? Vamos fingir que a gente é menina, tá, Jéssica? Perdidas lá em Brasília. Perdidas no sentido, né, de brincadeira por estarmos sozinhas, assim, sem um grupo, assim. Mas a gente sabia muito bem onde a gente queria chegar. E a gente estava na jornada de Seguridade Social, a primeira e única jornada de Seguridade Social que teve. Jéssica propôs enunciados, eu propus enunciados também, a gente estava discutindo os enunciados. E como um ambiente, machista, que quase todos são, né, a verdade é essa, as pessoas não estavam dando muito credibilidade para o que eu e a Jéssica estávamos propondo, e o pessoal já estava meio, né, assim, não prestando atenção, o que estava acontecendo, estava meio afoito, assim, e chegou a vez do enunciado da Jéssica, e a comissão é o momento de discutir, é o momento de ser aprovado, e o enunciado ele não tem força vinculante, mas o enunciado, ele é um norte para a interpretação. Já é pelo menos, eu falo assim, um piso para você pisar e subir mais um degrau, né, já é alguma coisa. Por mais que ainda não seja vinculante, o enunciado tem uma força muito importante. E aí, a doutora Jéssica propôs o enunciado. Que enunciado que era? Me rememora aqui. Ele foi aprovado, né? Foi aprovado. Mas eu tive que fazer uma concessão, porque senão ele não passaria. Ai, meu Deus. Como, me rememora, o enunciado falava exatamente o quê? Esse enunciado 24, ele trata da hipótese de o PPP constar a dosimetria, né, ou constar só NH01 e NEM. Mas o que eu falo para todo mundo é: não leia só o enunciado, não. Leia a justificativa, porque a justificativa, ela te ajuda em termos de fundamentação. E a justificativa está lá. Tá lá. E o enunciado, assim, super importante. E as pessoas, primeiro por não compreenderem, porque as pessoas não conhecem essa questão da aposentadoria especial, da insalubridade, é realmente uma parte muito técnica do direito, de um conhecimento muito técnico. E as pessoas por não entenderem, e também por não dar credibilidade a nós duas que estavam lá, enquanto as mulheres jovens, não estava dando atenção. Gente, eu levantei a voz e falei: "Gente, para tudo. Vocês não estão ouvindo o que ela está falando, o que ela está falando é muito importante. Escuta o que ela está falando, tá todo mundo afoito aqui e vocês estão passando por cima de uma coisa muito importante". Eu falei: "Escuta o que a Jéssica, tá falando", e pedir, né, não só a palavra, pedir uma questão de ordem pra bagunça que estava acontecendo aí. E aí ela pôde, né, fazer a justificativa, a sustentação do enunciado que foi aprovado. Fiquei muito feliz, de ter acompanhado isso e percebi desde então o quão, você é apaixonada pelo que faz, o quão seus olhos brilham pelo que você faz. E tô muito feliz de você estar aqui. Dessa primeira temporada eu já tinha te mandado: "Jéssica, tô gravando um podcast, vem aqui, vamos gravar. A gente tem que falar sobre insalubridade, a gente tem que falar de agentes químicos, biológicos". Então, assim, tô muito feliz de te entregar o microfone, porque a gente tem que entregar o microfone para realmente quem vai contribuir, tá? Olha, Amanda, eu falo que quando eu comecei a falar de especial, primeiro eu vou falar para o pessoal como que eu comecei a entender a especial e depois entender a dor do advogado. Eu falo que eu fui realmente começar a saber, entre aspas, um pouco de aposentadoria especial mesmo há uns 2 anos, porque e eu digo isso com todo respeito, viu gente, eu não tô eu vou é um pensamento meu. Mas para mim, quem acha que aposentadoria especial é só saber analisar PPP tá redondamente enganado. Se eu falar para você que saber aposentadoria especial é só analisar PPP, primeiro, eh, tá, você pegou um PPP ruim, e agora? Não é isso. Senta e chora.
A questão é, o que que eu vou fazer depois disso? Se você souber traçar uma estratégia aí, bom, aí você vai começar a querer aprender aposentadoria especial. Então, a análise do PPP, ela é um ponto de partida, mas ela não resume a análise da aposentadoria especial. E aí, essa eu acho que talvez seja a carência de quem às vezes só fica em órgão público. "Ah não, eu só vou analisar PPP". Ué, mas espera aí, você vai olhar a dificuldade probatória da parte? Você vai admitir que tem tarifação de prova aqui ou não? Então assim, eu sei que todo mundo tem meta para cumprir, eu também tenho, viu gente, mas eu acho que esse outro olhar ele precisa vir também, né. Um olhar no sentido de efetivação de direito. E quando eu comecei a tratar dessa temática, eu estou estendendo aqui um pouquinho, mas porque eu vou entrar na questão da mineração aqui, o que que eu comecei a ver? Primeiro eu brinco, eu falo que as pessoas querem me matar, né, eu sempre gostei muito de química. Não tenho a pretensão de substituir e nem posso um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, mas por que que o profissional do direito não é médico, mas fala de incapacidade, não é engenheiro, mas fala de vício construtivo, não é engenheiro de segurança do trabalho, é médico do trabalho, mas fala de exposição ocupacional? Por uma coisa, porque nós podemos não entender especificamente dessas áreas, mas nós falamos de critério de ponderação. E eu brinco, eu falo que tudo bem, você pode me trazer um laudo de um engenheiro que fala A, eu te trago 10 que falam o contrário, de instituições renomadas. Isso quer dizer o quê? A minha falta de autoridade, você pode suprir com a autoridade de outras pessoas, é isso que a gente faz. É começar a trazer questões, é fazer as perguntas certas, não para substituir o conhecimento do engenheiro, para substituir o conhecimento do médico, a gente sempre vai precisar, mas para falar: "Opa, isso daqui não é só medicina, isso aqui é direito, isso aqui depende de convencimento, depende de estándar probatório". E aí eu comecei a reparar, falei: "Uai, mas espera aí, tá, beleza, poeira mineral, tá, a TNU não tá aceitando mais a partir de 6.397, beleza, eu sei que não tá aceitando, mas por que que tá vindo assim? Ou pior, às vezes nem poeira mineral não vem, às vezes vem poeira respirável, às vezes vem, material particulado, às vezes vem poeira total, que são expressões do anexo 12 da Que é NR15. todos os PPPs, eu vou te falar assim, 90% vem poeira. Poeiras, poeira respirável. E aí, como é que faz? É isso que eu vou falar aqui agora, né. Sem pretender ter receita de bolo, gente, mas, eu vou falar um pouquinho da minha experiência conversando com engenheiros, porque eu também eu falo que na época eu não comprei no meu nome, comprei no nome do meu sobrinho esse curso. Falei: "Gente, eu quero entender do outro lado". Então eu quero entender o que se passa na cabeça do engenheiro quando ele faz uma avaliação ambiental. A lei, não estou falando de N, não estou falando de decreto. A lei, artigo 58, parágrafo primeiro, diz que o LTCAT deve ser feito nos termos da legislação trabalhista, a lei não mudou. Essa alteração de 98 continua vigente até hoje. Então a primeira dificuldade que eu tenho é, como que eu vou chegar para o engenheiro e falar que ele está errado? Ele vai fazer, se a lei diz para ele fazer o LTCAT nos termos da legislação trabalhista, o que ele tem na cabeça é a NR15. Quem é que vai detalhar o conteúdo do LTCAT não é NR do Ministério do Trabalho, é um IN do INSS. Então, assim, a gente já começa com um problema de legislação, tudo bem, aí a gente aprofunda. Então, o que que tinha na cabeça do engenheiro quando ele foi fazer aquele laudo? Se ele fez o laudo pelo anexo 12 da NR15. O anexo 12 da NR15 vai tratar de 3 tipos de poeira, ou de 3 agentes presentes na poeira: poeira de sílica, poeira de manganês, poeira de asbesto. Asbesto, menor incidência. Qual que é a mais abundante aqui? Sílica, certo? Só que para ele, quando ele escreve poeira mineral, tá tudo certo. Por quê? Porque ele está pensando com a mentalidade trabalhista. Quando ele escreve hidrocarbonetos, óleos e graxas, ele acha que tá tudo certo, porque ele está pensando no anexo 13 da NR15. Mas a minha finalidade aqui não é receber um adicional de insalubridade. A minha finalidade, ou a finalidade do advogado, né, é verificar se existe aqui uma efetiva exposição a agente nocivo de acordo com a legislação previdenciária, que não é igual à legislação trabalhista. Mas que se baseia num documento que é produzido para Aí
pra relação trabalhista. Isso. Aí vem o primeiro problema, mas vamos pensar em soluções aqui. Se o engenheiro tá com o anexo 12 da NR15 na cabeça, a primeira pergunta que eu oriento os meus alunos a fazerem é: se tiver for uma empresa grande, evidentemente, que tiver um SESMIT, ninguém gosta de ouvir que tá errado. Então você nunca diz pra uma pessoa que ela tá errada, mesmo que você pense que ela está errada e mesmo que talvez ela de fato esteja. Quando ele te mandar um PPP dessa forma, né, você fez ali a notificação, bonitinho, pergunte para ele: "Doutor, você fez essa avaliação?" Já pergunta os 3. "Essa poeira aqui ela é de sílica ou ela é de manganês?" Provavelmente ele vai falar que é sílica. Se ele disser que é sílica, aí você vai para subsequente, né, que é para derrubar a contestação que vem depois, porque o padrão de contestação quando aparece a sílica no PPP, é falar que não está esclarecida a forma de quartzo ou cristobalita. Por quê? A forma de quartzo ou cristobalita não é para adequação regulamentar. A adequação regulamentar no decreto 3.048 é sílica livre. Lá não diz forma de quartzo ou cristobalita. Mas esse padrão de contestação, ele tem por objeto afastar o tema 170 da TNU, que diz que para aqueles agentes nocivos que são reconhecidamente cancerígenos, e eu faço essa pausa para o reconhecidamente cancerígeno, porque ser cancerígeno não é ser qualitativo. Ser reconhecidamente cancerígeno é diferente. A própria Linares, que eu nem gosto muito, porque eu acho que ela está desatualizada, mas ela tem 3 grupos. O que se dizia que era qualitativo é o grupo 1. E o grupo 1 da Linares, quando ele fala da sílica, ele diz sílica em forma de quartzo ou cristobalita. Então, quando o INSS está falando que não está esclarecida a forma de quartzo ou cristobalita, na realidade, ele não está batendo na adequação regulamentar. Ele está batendo, primeiro, na análise qualitativa e, segundo, na eficácia da EPI. Ah, não posso falar de EPI? Posso. Por quê? Porque a forma que é reconhecidamente cancerígena, grupo 1, é só a forma de quartzo ou cristobalita. Então esse é o nosso primeiro ponto. Uau! Nossa! E o PPP, nesse caso você deu dicas aí, de um PPP que veio, por exemplo, poeira mineral, dicas de uma inspeção, né, de uma perícia, de quesitos ao se fazer uma perícia. Eu acho que algumas coisas, se a empresa tiver um SESMIT ou se você tiver um SESMIT que eu falo assim, gente, é um setor especializado em medicina do trabalho. Por exemplo, se vocês pegarem concessionárias grandes, algumas mineradoras também têm. Então, se foi algo que o engenheiro de fato fez a análise, talvez você consiga êxito na retificação. Então você pergunta: "Olha, essa poeira é sílica?" E se ele falar: "Sim, é". "Ah, não, então já que o senhor está me falando que é sílica, quando o senhor colocou poeira mineral, o senhor pode esclarecer, por favor, se é sílica?" E aí a segunda pergunta, porque o anexo 12 da NR15 diz claro como a luz do dia, e eu sei que eu não estou falando de trabalhista aqui, mas que quando se fizer a análise de quartzo, você pode escrever sílica livre cristalina. Por que que ele diz isso? Porque na grande maioria das vezes vai ser o quartzo. Se for o quartzo, você já derrubou a contestação que viria depois. Porque se é sílica livre barra quartzo, você já pegou o grupo 1 da Linares, você já especificou de acordo com o decreto 3.048. É, já é a primeira questão, né? Bom, mas vamos supor que eu não consegui. Não consegui de jeito nenhum. Aí a gente vai fazer uma análise de se eu vou fazer a fase trabalhista primeiro ou se eu vou fazer a fase previdenciária, direta, a ação previdenciária. E aqui, sem querer aqui defender aquilo que eu penso, mas que às vezes eu não vejo ressoar tanto na jurisprudência, gente, conseguir perícia na Justiça Federal não é fácil. Não é. Eu sei que ninguém quer fazer fase trabalhista antes e alguns juízes deferem, né, inclusive no congresso eu disponibilizei uma decisão aqui de Minas Gerais do Dr. Gregory, que ele deferiu uma perícia num processo de motorista de ônibus, né, e o juiz tinha indeferido. Eh, mas a questão é que eu ainda acho mais fácil conseguir essa perícia na Justiça do Trabalho do que na Justiça Federal. Por quê? Se eu chego com uma boa perícia, se eu chego com um PPP bom, e talvez isso fosse até uma estratégia de captação, no sentido de não pensar na aposentadoria só quando ela chega. Deixa eu ver seu PPP antes, porque talvez precise arrumar, É. né?
Conversou, não deu certo, aí realmente vai pro trabalhista ou vai para o previdenciário. No previdenciário, eh, tem algumas coisas que eu gosto de fazer uma análise bem quantitativa. É complicado a gente falar disso, porque eu não tenho dados absolutos, então, assim, talvez a minha análise seja até falha, mas eu faço pela consulta de jurisprudência. Sim. Foi até o que eu comentei aqui hoje. Espera aí, se eu peguei 30 casos lá, por exemplo, de poeira mineral, analisados aí de 2023 até hoje, passou em 2, passou em 3, passou muito pouco. Recorte temporal baixo, aí você vai adotar uma estratégia que está tomando por base uma tese minoritária? Bom, não estou falando que tese minoritária não pode vingar, mas você já começa a pensar no sentido de que, espera aí, talvez essa não seja a melhor estratégia. E como é que tá do outro lado? Porque se você perder na trabalhista, nada obsta que você peça a perícia na ação previdenciária. É verdade, você tem uma segunda Você chance. tem uma segunda chance, né. Aí na perícia, o que que você tem que fazer? Eu falo que a ação de retificação de PPP, ela não é aquela ação genérica padrão, que o pessoal faz pra insalubridade e deixa o perito chegar lá e olhar o que que tem, não. Ele não vai chegar lá e olhar o que que tem se você não falar. Se você não falar: "Olha, isso aqui é o que eu quero que verifica isso, isso, isso. Eu quero que verifique aqui, eu quero que você esclareça se essa poeira é de sílica, se essa sílica está na forma de quartzo". E aí a gente sempre faz um estudo prévio, no sentido de que isso não é eu, Jéssica, que estou falando, pode entrar no site do INCA, que está ligado ao Ministério da Saúde, atividades que mais acarretam exposição do trabalhador à sílica. Quando o INCA fez esse estudo, ele partiu de dados da IARC, da Organização Mundial da Saúde. Hoje também tem um trabalho da UERJ que chama sobre, inclusive ele está até no site do Ministério da Saúde, Mapa da Sílica no Brasil. E um dos ramos de atividade econômica que mais gerou exposição à sílica foi o ramo de mineração. Olha isso. Então, é aquela. E aí a gente fica muito preso ali no PPP e achando que é só PPP e que não tem o PPP não vai dar certo e quando a gente tem então outros meios de prova. Tem outros meios de prova, mas aí eu falo que eu sou bem honesta nessa análise pelo seguinte: gente, passar cerceamento de defesa na justiça é dificílimo, é muito difícil. Não é porque eu te trouxe um precedente favorável que quer dizer que a chance maior é de passar. Eu vou ser sincera para você, assim, eu não tenho dados absolutos do que eu vou dizer, mas eu arrisco a dizer isso aqui. Quando a pessoa chega e me fala assim: "Olha, você vai defender a perícia, parará, parará", ok, bom, você vai precisar da perícia mesmo. Mas a segunda pergunta que eu faço é: "Como é que é o costume aí da sua região?". Gente, que sobe para o STJ é pouquíssimo. Vocês sabem que a maioria dos RESPs não sobem. Entendi. A maioria dos Fazer uma análise concreta. desapaixonada. Tira sua paixão dali. É mesmo, é mesmo. Olha, eu quero, por exemplo, sei lá, casos que vou assistir as 3 últimas sessões, 4 últimas sessões aí, sei lá, eu dar um exemplo hipotético, sessão judiciária de Berlândia, me fala aí, quantas passou perícia? Nenhuma? Ah tá, aí você vai advogar com essa tese. Tudo bem, prepare-se, porque se você não chegar para ter, se você não chegar, dificilmente você vai conseguir êxito. E hoje aqui no TRF6 você pesquisa jurisprudência. Ah não, espera aí, perícia, eu quero saber em que hipótese que o meu tribunal está determinando a perícia dentro da ação previdenciária, se for um caso fora de GF. Espera aí, quais são as turmas do meu tribunal que analisam esse tipo de matéria? Deixa eu fazer uma análise aqui, ó, dos processos em que se aventou a tese de cerceamento de defesa aí nos últimos anos, né? O TRF6 não é certíssimo porque é um TRF recente. Em quantos essa tese passou? Análise quantitativa, gente, tem que tirar o amor de lado nessa hora. É verdade, é verdade. Nossa, Jéssica, quanta informação. A pessoa, que advoga num previdenciário e e que pega todo tipo de ação previdenciária, eu sou uma dessas inclusive, que advogo em todo o regime geral, tem que ter muito cuidado ao tratar a insalubridade, que é um mundo muito à parte dentro do previdenciário. É. Eu falo que é um nicho que exige um estudo específico. Por exemplo, no caso que eu coloquei aqui na palestra, eu coloquei o precedente que eu falei para vocês. Eu estudei esse precedente desde o dia que o doutor Gregory deu provimento a esse agravo de instrumento. Falei: esse processo eu vou separar ele, eu quero saber tudo o que está acontecendo nesse processo. Gente, então sou advogada, não conheço advogado, não conheço a parte
É curiosidade, porque é um ramo que eu estudo. Falei: "Esse aqui eu vou acompanhar". E o que que aconteceu? O processo voltou, foi realizada a perícia, mas não constatou agente nocivo acima do limite de tolerância. Não vou falar que a perícia está certa, nem que a perícia está errada, né, não sou encarregada de julgar o processo, mas o que que eu comecei a reparar? Em que tipo de caso que a perícia dá certo? Que tipo de agente que costuma aparecer? É todo caso? Não é todo caso? Tem um outro laudo que eu coloquei para o pessoal na palestra aqui do congresso, foi um relatório, um estudo Ou você feito. vai me mandar esses links pra gente compartilhar com o Tá. pessoal aqui no YouTube, tá? Ah, não, vou mandar. Tem um estudo que foi feito pela terceira vara, se eu não me engano, de Canoas, que tem mais de 60 avaliações periciais em caso de motorista. Analisando ruído, analisando vibração e, em alguns casos, tá, transporte de inflamáveis. Não, espera aí, vamos entrar agora então na questão do motorista, porque a gente teve uma época, aliás, até 96, sei, 5 que foi por enquadramento profissional, sei. A gente não tinha dúvida que o motorista profissional aí, ele estaria enquadrando. É isso mesmo ou tô errada? E depois precisou dessa prova. Era motorista de ônibus e motorista de caminhão. E é interessante que o INSS está aventando uma tese agora, até peguei esse caso com uma colega do Rio, que ela me mandou as razões, tá? E quando eu falo assim, gente, olha, eu não sou inimiga do INSS, muito pelo contrário. Inclusive, né, tem tese do INSS, acho que eu acho que eles estão certos. Vou falar pra você, eu acho que o segurado tá certo sempre, não. Tem hora que eu acho que erra mesmo. Sim. Mas eu achei curioso porque eles trouxeram uma questão muito técnica. Eles falaram o seguinte: "Ah, tá, beleza". Não em relação ao motorista, eles tentaram afastar um período de cobrador e ajudante de caminhão, porque saíram do 53831 em 68, né, no decreto que veio depois, porque tem gente que acha que o 53831 ficou vigente o período todo, falso, ele foi revogado em 1968 pelo decreto 63230. Então esse retorno do 53831 foi porque ficou vigente 40 anos. Não, não foi isso. Foi porque no ano de 91, nós tivemos um decreto que regulamentou a Lei 8.213, e esse decreto fez uma citação apenas do quadro anexo do 53831 e dos anexos 1 e 2 do 83.080. Por esse motivo. É que o INSS falou: "Tá bom, beleza". Então o 53831 foi repristinado pelo 292 lá do 611 e o 295 do 357. Beleza, o período que você está discutindo é na década de 80, antes do diploma que autorizou essa repristinação. Então não se aplica. Mas esse raciocínio tem uma falha, que foi a seguinte: nesse mesmo ano de 68, o novo decreto que foi publicado, ele tirou de fato o cobrador de ônibus e o ajudante de caminhão. Mas essas categorias voltaram pela Lei 5.527, que disse o seguinte, foi na época que o legislador ainda atuava pró-segurado, né, pode voltar. Todas as categorias que foram excluídas no novo decreto voltam, retornam. Foi por isso que voltou. Você já viu aquele comentário que o pessoal fala assim, que engenheiro civil enquadra até 96? É por conta da Lei 5.527, mas ela não foi só para engenheiro civil. Foi para todas as categorias excluídas do decreto 63.230 e que estavam no 53831. A Lei 5.527 somente foi revogada no ano de 1996, pela medida provisória 1523. Ou seja, ela era uma lei Jéssica, ninguém sabe isso. vigente. Ninguém sabe isso. Pois é. Meu Deus, quanta informação, porque é o que a gente estava conversando agora há pouco. Tem alguns temas que acabam virando foco e dissemina, como o do engenheiro. E aí ficou do engenheiro, mas tem mais coisa ali. E aí você passa batido mesmo, assim. É porque a lei foi generalista, ela não tratou do caso do engenheiro. São as categorias que foram excluídas. Olha isso. E aí tá. E aí o motorista, então, né? A partir do momento em que deixa de ser o enquadramento por categoria, como é que tá a situação? Qual o Primeira cenário que a coisa, gente tem? o cenário que a gente tem é, se eu tenho um PPP de ruído abaixo do limite de tolerância e não tiver nenhuma outra prova, não vai passar nem no INSS, nem na justiça, nem em lugar nenhum. Ser motorista 100 anos nesse caso. não adianta. Por quê? Ser motorista não garante para ninguém que você vai ter aposentadoria especial.
né? E 95, leia-se, motorista de ônibus e motorista de caminhão. Tem súmula que equipara o tratorista a motorista de caminhão, não equipara a trabalhador rural, tá? Só um detalhe aqui para vocês. Pois bem, ok. Aí, o que que eu posso eventualmente comprovar depois disso? Nós temos o IAC, que está afetado no STJ, né? Ah, IAC não, perdão, era do TRF4, era o IAC número 5, o STJ, salvo engano, é o tema 1291, acho que é 1291 mesmo, que é a questão da penosidade na atividade do motorista, que o TRF4 passava, né? E aí, o STJ, um belo dia, resolveu afetar esse tema. O que que eu verifico, normalmente, né, quando vem perícia de motorista? Vibração, que normalmente não é analisada, porque o equipamento da vibração é caro. Para fazer uma análise de vibração, o engenheiro tem que ter transdutores e acelerômetros. Senão, ele não consegue fazer, ele vai fazer análise qualitativa. O que que é análise qualitativa? Deu uma volta na empresa, olhou o que que tinha lá e fez o laudo. Análise quantitativa é eu medir. Só que para medir vibração, você precisa de um equipamento que é caro e não é todo engenheiro que tem. Já começa por aí, Olha isso. né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mediu. Nossa, deu abaixo. Você olhou carga horária? Você teve o cuidado de verificar, primeiro, veículo. Segundo, quanto tempo que aquela pessoa trabalhava. Eu trouxe um exemplo aqui, análise do mesmo veículo. 2 cargas horárias diferentes, uma passou, a outra não. Por quê? Mudou a esse caso, salvo engano, a mudança foi no Harém, mas dependendo do caso, pode mudar também o VDVR, que é uma segunda variável que a gente olha. "Ah, mas eu não estou falando de trabalhista", eu sei que você está falando de previdenciário, mas a questão é que se eu tenho um agente que é quantitativo e o tempo de trabalho do meu cliente vai influenciar naquele cálculo, eu tenho que falar disso, senão você vai perder. Os casos de vibração que eu vi que deu certo, foram pessoas que trabalhavam mais de 10 horas por dia em ônibus antigo. E ainda assim, só deu certo na zona da incerteza. Leia-se. O que que era a zona da incerteza? Era a faixa B da ISO 2631, né, ou da 5349, ou quando o Harém estava acima de 0,9 e o VDVR, agora me fugiu o limite do risco da zona da incerteza, mas é só conferir as NHOs 9 e 10. O motorista, de forma geral, não tem conseguido provar, então, esse tempo especial. Ele só consegue se houver uma boa perícia, inclusive o caso daqui, a perícia foi ruim. Foi ruim que eu digo assim, não é que tô falando mal do perito, Não. ela foi desfavorável Hum. para o segurado. As perícias que eu vi favoráveis foram perícias da 7ª Vara de São Paulo. As perícias da 7ª Vara de São Paulo, que eu vi, analisaram pessoas que trabalhavam dirigindo 12 horas no ônibus, o que é muito comum, porque tem muito motorista que faz jornada 12h36. E nessas perícias a vibração entrou na zona da incerteza. Tem gente que fala: "Ah, mas antes não tinha limite de tolerância". Gente, cuidado, podia até não ter, mas essa é uma questão que já você começa a ver com parcimônia, porque se tivesse na faixa B da ISO, poderia enquadrar, mas às vezes não estava. E hoje nem se faz mais essa análise pela ISO, então o perito que vai chegar lá vai aplicar as NHOs, vai medir AREM, vai medir VDVR. A faixa B da ISO 2631, que era a zona da incerteza, hoje ela consta em AREM e VDVR lá nas NHOs, salvo engano, NHO 9 e NHO 10, que vão tratar de vibração de corpo inteiro e vibração de mãos e braços. Só tem um caso, aliás 2, que a vibração vai ser qualitativa, quando se tratar de vibração com martelete e perfuratriz. Aí esse aí você não precisa provar a intensidade. O resto você ainda vai ter que discutir, porque a legislação previdenciária, lei esse decreto 3.048, ele prevê a vibração, mas tem uma linha lá embaixo em atividades que envolvam marteletes e perfuratrizes. Essas perícias só começaram a vir depois que os acórdãos, os primeiros que eu acompanhei foram do DRF3, foram anulados pelo Superior Tribunal de Justiça e devolveu o processo para a origem. Porque eles falavam, alguns acórdãos falavam assim: não, mas o decreto só contempla atividade com martelete e perfuratriz. Mas e a fundamentação do STJ de que o rol dos decretos é exemplificativo? E outra, a própria vibração, ela está inserida num contexto de agente físico.
porque a vibração é um agente físico. Ela se subordina ao 2.0.0, que ele diz que aqueles agentes, configurarão especialidade quando, número 1, acima dos limites de tolerância ou, não é "e", é "ou", nas atividades descritas. Tá, beleza. Lá não fala de limite de tolerância, mas existe uma outra norma que trata de insalubridade que fala. Então, os que eu vi deram certo até agosto de 2014. O outro agente que pode dar é ruído. Se for, mas aí vai depender, ônibus antigo, ônibus novo, normalmente não dá, não. E o ruído é bom você pedir para olhar o período todo, porque às vezes o período que você quer provar é antigo. Ah, se fiz O limite é menor, o limite é menor, justamente. já aí você consegue o enquadramento, né. Isso. Gente, quanta informação relevante, quanta informação útil. O pessoal vai ter que voltar e com o caderno anotando todas as dicas que você tá dando, porque é muito específico e ao mesmo tempo muito relevante. E o quão é importante o advogado fazer uma análise realmente caso a caso. A advocacia na área da insalubridade, na área das atividades especiais, é uma advocacia que não dá para fazer no atacado. Não. Não dá. Ela é ponto a ponto, é cliente, é histórico a histórico, empresa a empresa. E a gente tem que, né, finalizar, mas eu queria muito que você deixasse, assim, para o pessoal, o que você percebe que é o maior erro do advogado? O advogado, quando pegar um caso, assim, já ligar um alerta: "Ó, Jéssica falou isso, deixa eu já me atentar", que você percebe que chega, né, ao poder judiciário os maiores erros da advocacia, né. Bom, eu falo que quando a gente fala do maior erro do advogado, né, primeiro erro na concepção de quem, né? Vamos considerar aqui do julgado padrão de improcedência, ou pelo menos daquilo que não tem passado. O primeiro, gente, é não conhecer o decreto. A sua melhor chance de ganhar uma aposentadoria especial, não estou falando aqui ainda da eficácia do EPI, é demonstrar a existência de um agente que tem adequação regulamentar naquele período que você discute. Adequação regulamentar, se for químico, depois de 99, é item 1.0.1 a 1.0.19 do decreto. Se for físico, que é o caso da vibração, que é o caso do ruído, são os que estão no 2 ponto alguma coisa. Então, assim, a pessoa, vamos lá, fazer por exemplo, uma tabela, desenhar: "Olha, esse período, esse agente, Isso. essa é a legislação aplicável". Depois que você conhece isso, eu falo assim: o sonho do servidor é o processo cara crachá. Por quê? Porque ele é fácil de adequar. E eu sei, gente, que as empresas não fazem PPP de acordo com o decreto. Eu não, isso não é ignorado. Mas a questão é: se eu quero obter um enquadramento aqui, porque aqui eu sei que é mais fácil sem ter que discutir rol exemplificativo, primeiro, eu tenho que demonstrar que eu fiz tudo que era possível para que a empresa explicasse. Ah, não, veio poeira mineral. Tá, notifiquei a empresa, pedi para ela esclarecer. Vale a pena propor ação de retificação de PPP? Bom, eu acredito que em muitos casos vale, tá? Nem sempre vai ser necessário. Igual eu falei, às vezes, se você conseguir esse contato com o engenheiro, ele mesmo já faz essa troca, sem fraude, normal. Sim. Agora, se o PPP não esclarecer e a pessoa não se dispuser a fazer a alteração, eu acho que vale a pena fazer o ajuizamento da ação trabalhista, porque se você tem um PPP que pelo menos permite ao servidor, ou ao conselheiro, ou ao magistrado, entender qual era o agente que estava ali, você já não vai ter que discutir jurisprudência do STJ e rol exemplificativo. Então, esse, para mim, o maior erro nesse ponto aí é não conhecer a legislação, ou então fazer bagunça com a legislação. Esse aí também eu já vi muito. Ah, não, espera aí, aqui aplica decreto 53831 porque a IN fala. Gente, IN não cria direito, não é porque a IN fala, não. É porque existe uma ordem normativa, havia uma determinada lei ou um determinado decreto daquela época que estava vigente ali naquele período. Então, assim, cite também, se você está indo se você busca o Poder Judiciário, procura lá, tema 422, tema 423 do STJ, são temas antigos? São, mas
ser antigo não quer dizer que foi revogado. Até agora há pouco eu estava conversando, ou que foi, não é nem revogado, né, o termo técnico aqui, que foi superado. Uhum. Até outro dia eu estava conversando com uma colega, né, era do 555. Falei: "Gente, é antigo? É. Foi superado? Não. E pode ser jurássico se o STF não se manifestar nos próximos 10 anos, nós vamos ter tema 555 nos próximos 10 anos. Porque quem supera um repetitivo ou, né, se foi um precedente vinculante do Supremo, é o Supremo. Sim. Ou um repetitivo do STJ, o STJ pode superar, o Supremo E às pode vezes a superar. gente se atém à jurisprudência nova. Não, vamos colocar uma jurisprudência nova aqui, mas a coisa tá assentada, é antigo, mas tá assentado e não foi superado, né. Tá antigo, mas é vinculante. É. Eu prefiro 1000 vezes pegar um precedente de 2015, que é repetitivo, que você pode pegar ali um artigo 927 do CPC, do que pegar um julgado de 2025, que o juiz não é obrigado a seguir e falar: "Ah, beleza, tá, bonito seu julgado, não concordo com ele e vou julgar do jeito que eu quero". Nossa, como é bom a gente, ouvir, né, o outro lado, porque realmente a advocacia, eh, fica ali, né, nessa luta pelos direitos sociais, e dançando ali, mas tem que dançar conforme a música, a verdade é essa, né. A gente tem que, melhor desenhar o caso, acho que a verdade é essa, desenhar o caso. E eu falo né, fazendo a meia-culpa aqui das nossas ações iniciais, porque de fato, vocês têm uma demanda muito grande. Tem. E olha, Então quando a gente facilita essa visualização, né, facilita tudo, na verdade. sim, e às vezes a gente não vê assim do outro lado, eu falo que, gente, tem muita gente compromissada do outro lado também, né, a eu não sei, assim, talvez vocês não conheçam a realidade de dentro de vários, mas vários normalmente têm um volume de processo muito grande. Grande. O que você tem de juiz e servidor adoecendo, É mesmo, gente. adoece, a pessoa e o pior é que eu falo assim, quem adoece não é a pessoa que é ruim, é a pessoa que quer trabalhar, é a pessoa que quer fazer. Altamente Porque produtivo. fazer dá trabalho. É igual se eu chegar para você e falar assim: "Olha, o que que se você fosse fazer 10 petições numa IA sem corrigir, você faz, mas você tem coragem? Você tem coragem de protocolar com o seu nome?". Então, assim, É fazer as coisas certas dá trabalho. Gente. Mas ao mesmo tempo, fazer a coisa certa te traz paz, e isso não tem preço, né. Você deitar no seu travesseiro e ter paz é impagável, assim, ó. Ai, Jéssica, que delícia. Precisamos finalizar esse assunto tão importante, que não se finaliza, na verdade, você só acendeu algumas chamas aqui do conhecimento para que a pessoa busque aprimorar, e alguns detalhes que você trouxe são importantes, mas é só a conchinha do iceberg. É muita coisa que está por trás, é muita coisa que tem que ser pensada nessa seara das atividades especiais. Então, deixa aí as suas redes para o pessoal te achar, para o pessoal se manter informado, que atividade especial, a autoridade é a doutora Jéssica. Pessoal, tá, meu Instagram é @prof sem ponto, Jéssica com G, o restante é normal, 2 S's e C, tá. Cruvinel. Ah, me sigam, qualquer dúvida vocês podem mandar, qualquer desabafo. E é isso, né? Eu falo que a gente só cresce porque a gente compartilha experiências. Sou muito grata de estar aqui pelo IEPREV. Aprendi muito com advogados e aprendo todo dia. Aprendo com magistrados, aprendo com ex-servidores, porque se tem uma coisa que o direito faz todo dia, gente, é jogar meu ego lá embaixo. Muito bom. Então, assim, eu nunca vou parar de aprender, né, e espero que isso nunca aconteça, né. É só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Amanda, tá, seu trabalho é lindo, é maravilhoso, e muito obrigada ao IEPREV. Ai, eu que agradeço, gente, a humildade em pessoa, porque ela é uma gigante do conhecimento, incompatível o seu tamanho com o tamanho da sua capacidade, te digo, tá? Te digo. É. É uma pessoa, assim, maravilhosa, generosa, então, assim, te desejo, né, um mundo de coisas boas, que esse mundo que vem se abrindo para você aí na questão da insalubridade esteja só começando ainda, porque você tem muito a que contribuir e o mundo tem muito a te retribuir também, eu tenho certeza, viu. Obrigada, Jéssica. Finalizamos mais um episódio do IE Prep Talk.
Que bom é trazer esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Não esqueça de nos seguir, @ieprec. O meu perfil é @AmandaFariaMava. A gente está com essa segunda temporada animadíssimos, gravando diretamente do congresso, trazendo alguns palestrantes, como a doutora Jéssica aqui, trazendo a palestra para a eternidade. Eu falo que é para a eternidade, porque ficou gravado em áudio, ficou gravado em vídeo. Aonde vai chegar, a gente não tem nem noção, né, é sem limites aonde vai chegar esse conhecimento. Então, muito obrigada, nos siga, nos vemos no próximo episódio. Até lá.